O que você faz em 30 minutos? Hoje você pode usar esse tempo para se inspirar com a trajetória de duas empreendedoras alagoanas que decidiram transformar o mundo e o meio ambiente com seus negócios. Então dá o play, tá imperdível. Oi pessoal, sou a Sofia, estudando ensino médio, e hoje eu estou aqui com duas empreendedoras sensacionais. Primeiro a Liliane, da Amethyst, e Mayris, da Nosso Mangue, e elas estão aqui para você conhecer, e eu também, a trajetória delas. Então eu tenho aqui algumas perguntas para vocês, mas primeiro eu queria saber como é que tudo começou. Vocês sempre sonharam em empreender? Como é que surgiu isso? Fique à vontade. Então, pessoal, eu sempre, desde quando era bem pequenininha, eu sempre soube que queria empreender. Então, sempre foi o meu sonho. Na verdade, eu não sabia ainda o universo do empreendedorismo, tão pouco do empreendedorismo social. Eu sabia que eu não queria ser CLT, né? Eu sabia que eu queria ter algo meu. Eu sempre fui uma criança muito criativa, muito desenvolta, muito proativa também. Então, todas essas características meio que foram moldando, né, aquilo que eu esperava para o meu futuro. E aí, com o passar do tempo, conforme fui amadurecendo mais e entendendo, né, enxergando melhor as possibilidades, eu descobri o empreendedorismo, ingressei na universidade, na Federal aqui de Alagoas, e em seguida, logo quando eu entrei, eu sempre, como eu falei, sempre fui uma criança muito... Nessa época eu já não era mais criança, né, mas eu sempre fui muito proativa, e eu sabia que desde quando eu entrasse na graduação, eu não iria me contentar apenas com a academia, né, eu ia buscar outras oportunidades, outras possibilidades, e encontrei um programa, né, de extensão chamado Enactus, que trabalhava o empreendedorismo social. Eu não sabia o que era empreendedorismo social, sabia o que era empreendedorismo. Então eu falei, se tem empreendedorismo deve ser bom. Então eu fui e lá eu conheci todo esse universo que eu sou imersa hoje, já estou aí no setor há 7 anos, né? Então foi uma trajetória gigante que não só a graduação, mas os projetos de extensão, né, me ajudaram a me reconhecer quanto empreendedora social, e hoje estou aqui, né, desenvolvendo a MIT, que eu vou contar já um pouco para vocês como funciona. Já no meu caso foi o caminho inverso. Eu vim da comunidade ribeirinha, sou filha de pescador e de empregada doméstica, e minha avó sempre falava que a única coisa que poderia mudar a nossa vida era justamente a educação e os projetos sociais que existiam na nossa comunidade. Então eu aproveitava todas as oportunidades que tinha na minha comunidade, desde projetos sociais, projetos ambientais, e foi assim que eu tive um dos meus primeiros contatos com o ecossistema manguezal. E eu falei, não, é com isso que eu quero trabalhar. E justamente nessa semana recebi uma frase, na época eu tinha o quê? Entre 12 e 14 anos, uma frase de Mahatma Gandhi que eu levo para a minha vida, que é: seja você a mudança que deseja ver no mundo. Aí eu falo que essa frase seria meu propósito. Então eu comecei a trabalhar com manguezais. Na época eu estudava um horário, trabalhava no outro horário, no contraturno escolar, para pagar a minha escola. E aos finais de semana eu separava R$50, final de semana sim, final de semana não, para eu e o seu Eduardo, que é o barqueiro da comunidade, poder ir plantar as mudinhas de mangue sem finalidade nenhuma, sem querer se tornar um negócio de impacto. A gente nem sabia o que era um negócio de impacto. Passou-se os anos e eu descobri o Sebrae, né? A gente fala que o Sebrae é a grande mãe dos empreendedores, e aqui a gente mergulhou e aprendeu o que são negócios de impacto, como a gente pode desenvolver um negócio de impacto, e assim o nosso mangue se consolidou enquanto um negócio de impacto. Em paralelo a isso, fui galgando minha trajetória dentro do terceiro setor e depois migrei literalmente para o impacto social e ambiental. Então hoje aí o nosso mangue tem 5 anos de atuação e a gente trabalha justamente com a recuperação, preservação e conservação dos manguezais. Então o mangue já surgiu como seu produto, como seu negócio. Exatamente, porque vem muito desse olhar, né, da vivência que a minha família tem com a pesca artesanal e até de eu ir pescar com os meus pais e perceber que esse ecossistema ele vinha sendo desmatado pelos próprios moradores locais da comunidade. E eu falei, não, eu quero inovar com o que eu tenho no meu território sem precisar sair da minha comunidade, mas mostrar para o meu território que a floresta e que o manguezal ele tem uma riqueza imensa em pé. Nossa. Então a gente veio trabalhar isso dentro do nosso mangue, fazendo essa junção do saber das comunidades tradicionais e ribeirinha com o científico. Depois eu migrei para a Universidade Federal, onde hoje eu faço minha graduação em Química, minha pesquisa é mensuração de carbono em manguezais. Meu Deus, incrível. E você, Lilian, como é que surgiu as plantações, as hortas hidropônicas na sua vida, como negócio? Então, nesse projeto de extensão, né, Enactus, a gente desenvolvia já alguns projetos, e quando eu entrei, eu sempre soube assim, eu sempre fui também imersa no contexto social, só que não relacionado ao empreendedorismo, mas assistencialismo mesmo, que é algo que o empreendedorismo social não faz, tá, gente? Só para frisar. Mas eu já era muito envolvida, né, nesses pontos, e quando eu ingressei nesse projeto de extensão lá na universidade,
a gente já trabalhava com hortas, então tinha um projeto que trabalhava a aplicação de hortas nas escolas e tudo mais, e eu já fazia administração de empresas, né? E aí eu fui vendo com o passar do tempo que todo aquele impacto, todo o esforço que a gente fazia, na verdade, para beneficiar uma escola era muito grande e que isso poderia ser melhor aplicado e que a gente conseguiria trabalhar alguns aspectos de uma forma melhor. Mas ainda não estava relacionado a nenhum problema social, ainda não pensava nisso, algum problema social macro, né, que eu digo. Ainda não pensava nisso, estava só vendo como é que poderia talvez ser mais efetivo aquele impacto, e aí foi então quando eu fiz uma visita, né, pontual, uma ação pontual de distribuição de cestas básicas no antigo lixão aqui de Maceió, que fica ali no bairro de Jacarecica, que é bem pertinho de onde eu moro, inclusive, e lá uma mulher chegou e falou: minha filha, ótima essa cesta básica, né? Mas a gente sabe que vai acabar em alguns dias, né? Ela falou: toda vez que vocês que estão aqui forem jogar comida no lixo, coloquem num saquinho separado, porque quando chega aqui é disso que eu me alimento com a minha família. E isso desenvolveu vários pontos assim na minha mente, né? Na minha cabeça. Histórias familiares também. Eu nunca senti a dor da fome, né? Graças a toda a batalha do meu pai e da minha mãe, que se esforçaram ao máximo desde quando eu nasci, né, praticamente para me dar melhores condições de vida do que o que eles tiveram, mas a minha mãe já sentiu essa dor. E ela relatava, ela precisou sair da escola, porque ela era uma das irmãs mais velhas, né? Então ela precisou sair da escola para ajudar a mãe dela a cuidar dos filhos, e ela sentia essa dor da fome, ela relatava como era, o que para mim era uma realidade irreal, porque eu nunca tinha sentido. Foi assim um choque ter uma pessoa tão próxima que tinha sentido aquilo, e eu só assimilei, juntei esses pontinhos, né? Tanto a história da minha mãe quanto a história dessa mulher, e aí, com os meus conhecimentos já né, da graduação, e comecei a aprofundar mais essa solução que a gente tinha associando ao mercado. Então comecei a pesquisar, começamos a encontrar pontos que pudessem ser ligados a isso, e todo negócio de impacto ele precisa solucionar uma dor social e ou ambiental também, né? No caso da MITS a gente trabalha os dois, mas nesse momento o problema social que a gente encontrou foi o da fome, né? Então a gente se baseou muito no dado da ONU, né, que falava que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo, né? E nesse momento a gente estava vendo o cenário da pandemia, então a gente começou a associar, por exemplo, a quantidade de mortes por pandemia, pelo Covid, a quantidade de mortes por fome, e as de fome eram sempre maiores, porque aconteciam a cada ano, da pandemia estava ali, e estava mais evidente, eu poderia dizer, né? E aí a gente começou a enxergar a fome como um problema invisível também, porque embora ela estivesse ali, foi um choque para mim, tipo, a minha mãe, depois aqui no bairro vizinho, em pleno 2019/2020, que a gente acha que não tem mais, porque não está naquela realidade tão dura quanto a gente via antigamente, mas está aqui, e a gente acaba esquecendo, né? Então comecei a pensar nesse ponto e associar como a minha solução, dentro ainda da universidade, né, do projeto, ela poderia trabalhar melhor esse potencial para trabalhar a questão da fome. E foi aí que a gente começou a associar o que a gente fazia, entender como que isso que a gente faz pode ser aplicado ao mercado, porque ele tem que solucionar um problema social, mas também tem que solucionar um problema de mercado, porque senão não se sustenta, não tem quem compre, não tem quem pague por aquilo. E aí a gente foi testando as possibilidades, vendo o que a gente poderia fazer, e eu acho que esses detalhes eu conto um pouquinho mais para frente, né? Mas a gente foi adquirindo conhecimento em graduação, em especialização, curso, aceleração, enfim, até moldar a MITS como ela é hoje, para que a gente conseguisse solucionar essa dor e também as dores de mercado que a gente soluciona hoje. Nossa, é incrível a história das duas. Mas assim, a gente sabe que todo negócio tem seus altos e baixos. Então qual foi o momento que vocês olharam, muito difícil, mas que realmente transformou o seu negócio depois disso? Uma coisa que eu sou assim, uma defensora dos negócios de impacto, eu trabalho propagando o empreendedorismo social aí no Brasil inteiro, através de consultorias próprias do AMITS, ou através da própria Enactus, que eu hoje trabalho lá também, em paralelo ao AMITS. E eu não gosto de romantizar o cenário dos negócios, né, de impacto, porque muitas vezes todo mundo trata como algo, ai, que lindo, estamos solucionando os problemas do mundo, de fato nós estamos, mas não é assim tão fácil. Empreender por si só não é fácil, empreender socialmente é mais difícil ainda, principalmente quando você é mulher, quando você é negra, quando você é nordestina, quando você não vem de uma família, eu diria que privilegiada, né? Eu também, toda a minha formação, todas as informações que eu tive são da rede pública de ensino, a gente sabe que existe um atraso aí, enfim.
esses foram os pontos iniciais que eu comecei a enfrentar. Primeiro, o conhecimento. Então, como é que eu posso fazer sem recurso nenhum para iniciar um negócio, para solucionar os problemas de outras pessoas, sabe? Porque a gente, embora o nosso problema não seja, por exemplo, da fome, a gente também enfrenta os nossos problemas, né, pessoais, familiares, então a gente precisa primeiro ter essa estrutura pessoal, e quando a gente começa a gente começa sem dinheiro nenhum, tipo assim, só com a ideia e um sonho. E quando eu falo sonho, não é no sentido literal nem romântico também não, é um sonho de fato, é aquilo que a gente enxerga como algo que a gente tem que alcançar de qualquer forma, porque ele vem com um propósito maior, ele não vem só para suprir o meu desejo de empreender, ele vem para suprir a esperança mesmo de várias famílias que estão ali sentindo aquela necessidade, sentindo aquela dor. Então, o principal, assim, o inicial, eu diria, o problema que a gente enfrentou foi o recurso, né? Foi a gente começar com a ideia sozinha, sem, eu diria, por exemplo, influências familiares, sem nada, a gente começou sem nada, com a cara e a coragem, né, como o Luiz Gonzaga diz, né, só com a cara e a coragem, e a gente foi. E aí depois, quando a gente começa a entrar no mercado, a gente começa a enfrentar outros problemas que são relacionados a como que a gente vai conseguir vender essa nossa ideia para as pessoas. Como eu falei, quando a gente trabalha com empreendedorismo social, tudo fica um pouco mais difícil, porque logo quando a gente começou, eu não conseguia chegar para algum órgão, alguma empresa, para negociar e falar, a minha solução é essa. Eu tinha que logo explicar o que é empreendedorismo social, porque para ele é interessante investir em soluções relacionadas ao empreendedorismo social, para se ele ainda tivesse afim, eu falar, a minha solução é essa, sabe? Então, essa foi a principal barreira de mercado que a MIT teve, e a gente começou bem no comecinho mesmo do ápice, eu diria, né, que é dos negócios de impacto. Então, em 2019, hoje a gente vê muito, ainda está emergindo, né, mas em 2019 ainda era algo novo. Ainda as pessoas tinham essa visão mais de ONG, de filantropia, sabe? E não viam essa questão dos negócios. Então, a gente teve que trabalhar a nossa linguagem, remodelar, na verdade, a nossa linguagem, para fazer com que as pessoas entendessem o que é um negócio de impacto, que ele não é um projeto, que ele não é uma ONG, que ele tem que eu posso cobrar pelo meu produto, pelo meu serviço, que eu não vou te oferecer isso de graça, que você vai precisar pagar, que você vai ter esse benefício e que esse seu benefício, esse seu investimento, ele vai reverter em uma solução de problema social ambiental. Então, sintetizando tudo, né, os pontos que a gente teve foram dois, né, essa questão da base, da gente começar do zero mesmo, sem recursos, sem tanto conhecimento, e também essa barreira de mercado, né, das pessoas entenderem aquilo que a gente estava tentando fazer para entender o que a gente fazia. Completando um pouquinho da fala dela, a gente também enfrentou as mesmas dificuldades, só que elas foram pioneiras, né? Eu sou aluna delas. E aí a gente já pegou um mercado um pouco mais consolidado no que se trata o que é negócio de impacto, né? De fato, que as pessoas ficam nessa dualidade. É uma ONG, é uma empresa tradicional, o que é de fato, né? Negócio de impacto é o meio. A gente está entre uma organização sem finalidades lucrativas e uma empresa tradicional. Por que o meio? A gente nasce com esse propósito de resolver um problema social e ambiental, mas a gente tem um viés lucrativo. Então, a gente consegue resolver esses problemas através de serviços ou produtos e consegue gerar impacto econômico, social e ambiental, mas também tem uma lucratividade em cima disso. Então, primeiro, como ela disse, né, tem que fazer esse processo de letramento para as pessoas entenderem o que era na época. Para a gente já foi um pouquinho a barreira do próprio território entender o que a gente estava fazendo dentro do mangue inicialmente, porque as pessoas falavam, poxa, já vai a menina louca para dentro do manguezal fazer o quê? A primeira barreira foi da comunidade entender a importância de manter o mangue de pé, para a gente conseguir furar essa bolha social do território para depois chegar dentro do Sebrae e começar a atuar dentro desse ecossistema, porque querendo ou não é um ecossistema novo, vendo uma comunidade ribeirinha chegar aqui para se adequar num ecossistema que trata com startups, negócio de impacto, é outra linguagem fora do meu contexto, e se adequar e trazer o que eu faço para a linguagem deles, e eu falava muito técnico, acho que outra questão seria trazer uma linguagem simples para o que eu faço, para que as pessoas consigam entender, porque o nosso mangue trabalha com a recuperação, preservação e conservação dos manguezais por meio de alguns serviços, sendo ele a educação ambiental, que a gente considera que é a base de tudo, o pilar de tudo é a educação. Depois vem o turismo regenerativo, que é trazer essa perspectiva das pessoas conhecerem Maceió, Alagoas, além do mar, porque nosso estado ainda é muito vendido pelas praias e pelo sol, mas a gente esquece que o desenvolvimento do estado se deu através das lagunas. O próprio nome do estado, Alagoas, vem de As Lagoas, tirou o S, colocou no final, formou As Lagoas. Então a gente faz a vivência do turismo regenerativo dentro das lagunas Mundaú e Manguaba.
E o terceiro é justamente como as grandes empresas, instituições como o Sebrae, o Senai, as grandes indústrias que existem no Brasil conseguem compensar essas emissões de carbono, que é tudo aquilo que a gente gera e acaba poluindo o meio ambiente, aumentando a temperatura da Terra. A gente vê cada vez mais secas, cada vez mais enchentes devido às mudanças climáticas. E aí a gente faz isso como? Plantando mudas de mangue em áreas que foram degradadas. E aí, como trazer esse processo de letramento para as pessoas que só vêem naturalmente fazer isso com árvores na Mata Atlântica, na Amazônia e nos manguezais? E aí a gente começa a entrar em um mercado que majoritariamente é composto por homens brancos, héteros, de famílias que já têm um renome nesse ecossistema de mercado de carbono, e quando você chega para conversar com eles dizem logo, oxe, é só um sonho, não vai sair do papel. É um mercado que para você entrar você precisa de milhões para investir. E como a gente fura essa barreira, além de tudo trazendo uma perspectiva que a gente não quer se tornar rico sozinho, a gente quer que o nosso território mude também junto com a gente, que cresça economicamente. E eu queria saber também, os trabalhos de vocês têm alguma capacitação para as comunidades também? Como é que funciona essa questão? Tem sim, no da gente a gente tem um eixo nosso que se chama Protetores do Manguezal. A gente trabalha com módulos específicos, tem temáticas específicas que a gente trabalha com a comunidade, desde a importância dos mangues de pé, as espécies nativas que a gente tem aqui no ecossistema. Vou dar um caso, por exemplo. Quando a gente começou a construir nosso viveiro, ao lado de uma balança do peixe, os pescadores não sabiam que aqui em Alagoas existem 4 tipos de mangue, que é a espécie. Mangue é a espécie, manguezal é o coletivo, é o ecossistema. E quando a gente começou a fazer esse processo de letramento e ensinar eles dentro do próprio ambiente deles, antes um propago, que cientificamente a gente chama, mas é a semente, eles vinham na rede de pesca, eles quebravam e jogavam fora o próprio berçário natural dos peixes que eles pescavam. Então a gente traz essa parte da educação ambiental através realmente de uma trilha de capacitação, onde também a gente aprende com o território. Vou dar outro caso, que a gente encontrou uma área queimada de manguezal, e o pescador nativo disse bem assim, vamos tentar arrancar as folhinhas queimadas, porque vai que é como cana-de-açúcar, que depois que queima volta a brotar. Dito e feito, quando queimou a área de manguezal, a gente conseguiu apagar um incêndio. Quando terminou de apagar, a gente tirou as folhas queimadas. Depois que virou e chegou o inverno, molhou tudo, voltaram todas as mudas que foram queimadas a brotar. Então você vê que tem um lado científico sim, mas o saber popular e tradicional, ele acaba entrando em conjunto para que a gente realmente construa um saber cooperativo, eu falo, né? Que a gente não cria, a gente co-cria com o território. Sim. No caso da MITS, tudo começou, toda a nossa vertente educacional começou bem com essa mesmo, do saber das comunidades, né? A gente aplica as hortas hidropônicas com o objetivo de complementar a alimentação dessas pessoas, aumentando seus índices nutricionais e também trabalhar a questão da soberania alimentar, que vai, quando ela vai se agravando ali, quando a gente não tem soberania alimentar, vai causando fome, enfim, e vários outros problemas. Então a gente atua na raiz mesmo, mas quando a gente começou a nossa atuação, a gente começou aplicando esses sistemas produtivos para trabalhar apenas essa questão alimentar. Com o passar do tempo, a gente viu que nada adiantava a gente aplicar tudo isso se, por exemplo, as crianças, os adolescentes, eles iriam querer continuar preferindo embutidos, enlatados, porque eles têm aversão ao verde. Principalmente nas comunidades que a gente atua, que são comunidades vulneráveis, que as pessoas elas recorrem àquilo que é mais barato, então embutido, alguma coisa assim. Então a gente começou a entender que o processo educacional precisaria ser feito naquelas crianças e adolescentes, que geralmente é o nosso público, para que elas conseguissem deixar de ter essa aversão e verem aquilo como benéfico para a vida deles, né? Então a gente desenvolveu a Gincana de Conhecimento, né, como a gente fala, que surgiu com a metodologia própria. Então, para que a gente conseguisse construir eles, a gente precisou analisar tudo que a gente aplicava, as reações da comunidade, como que elas se associam com essas temáticas no dia a dia. Só que essa metodologia, ela tem base no construtivismo, que é justamente o aprender fazendo, então executando para você conseguir aprender. Então a gente uniu esse conhecimento que a gente coletou com a própria comunidade, com conhecimento técnico também do construtivismo, enfim, aí todo um processo, né? A gente tem hoje a coordenadora pedagógica, que faz todo o processo de mensuração do resultado, né, dessa aplicação, que pra gente não interessa apenas aplicar, a gente precisa ver o resultado dessa educação na vida dessas pessoas. Então a gente tem módulos capacitivos, né, que ao longo do tempo de aplicação do nosso projeto,
em cada comunidade, essas crianças, adolescentes ou o público em geral, eles vão aprendendo não só educação ambiental, mas também educação alimentar. E em todos os conteúdos, né, cada módulo ele tem seus conteúdos, e em cada conteúdo a gente associa a realidade do produto que a gente aplica, que é a horta. Então, no ambiental, a gente utiliza todos os aspectos de reutilização, economia circular, economia de água, automação, tudo que a gente tem na nossa horta. E no ambiental, tudo mesmo relacionado ao ambiental, alimentação saudável, que vai desde os nutrientes que cada coisa que a gente planta tem até pirâmide alimentar, por exemplo. E aí eles vão aprendendo e a gente sempre finaliza cada um dos módulos com uma oficina. Então, ambiental, a gente trabalha a oficina de reutilização, eles montam sua própria horta, vão cultivar em casa, a gente recebe lá várias fotos das plantinhas crescendo, é super legal. E o alimentar, a gente faz uma oficina de receita. Então, sempre a receita mais verde possível, né? E aí, depois de eles terem passado por todo esse conteúdo, essa imersão, o ver, o plantar, eles passam, né? E aí tem uma atividade que a gente faz, que é o plantei, eu reguei, eu colhi. Que a gente imerge eles nesse contexto mesmo. Então, eles vão lá plantar, eles cuidam, depois eles vão colher, e depois eles fazem a receita. E é claro que todo mundo quer comer, porque foi algo que eles produziram, né? Eles plantaram. Né? E aí, com isso, a gente viu uma melhora significativa em todos os lugares. Então, de coisas simples, né, que podem ser cotidianas, por exemplo, os alunos pararem de jogar lixo pela janela. A gente tem uma horta no Vegel que, por exemplo, quando a gente chegou lá, o terreno baldio, digamos assim, um monte de lixo na janela. E aí, depois das atividades, essa realidade melhorou, assim, totalmente. A gente tem um outro case também que a gente sempre gosta de falar, que é o do Jonathan. Antes de aplicar essa educação, a gente faz um diagnóstico para entender como era o conhecimento deles antes e como está agora. Né? E aí, a gente fez esse diagnóstico, e esse caso específico do Jonathan, ele falava que antes de receber, né, esse processo educacional, antes ele queria ser policial para matar bandidos, né? Porque era a realidade que ele estava inserido, era o que ele via e era aquilo que ele queria para a vida dele, e tá tudo bem. E aí depois que a gente ele era o menino mais rebelde da escola também, se possível ele ia lá quebrar a horta, ainda tinha isso. E aí a gente falou, não, a gente vai ter que... Né, a gente vai ter que fazer alguma coisa para mudar isso. E a gente colocou ele como guardião da horta, e foi aí que surgiram os guardiões da horta também. Então, em cada comunidade, a gente tem os alunos responsáveis por cuidar e propagar esse conhecimento para os outros alunos. Então, ele virou o guardião da horta, recebeu o conhecimento, né, da educação, e no diagnóstico final, que é o diagnóstico que a gente vê o que mudou na vida daquelas pessoas, ele falou que queria ser um cientista, que ia desenvolver um biocombustível, né, que ia abastecer um carro flutuante que espalha sementes na natureza. E sem falar que ao longo do caminho ele vinha lá pedir os insumos da horta, pedia a casca de arroz, a semente, o nutriente, porque a mãe dele estava querendo plantar em casa. Então a gente vê que é algo que começa ali com a horta, mas que vai se propagando nas famílias também. Né? Eles vão falando com a família vai tendo interesse, e assim vai criando uma grande rede de tudo aquilo que a gente faz nas famílias deles também. Nossa, e assim, eu acho que esse podcast é realmente sobre isso, sobre empreender com propósito. Sim. E acho que você acabou de me dar o maior exemplo, que é como realmente o seu trabalho impacta na vida das pessoas. Eu queria talvez saber o seu trabalho, como é que você vê o impacto dele na vida das pessoas? Tem vários casos que eu poderia contar. Um dos que eu mais gosto de contar é o do seu Eduardo, que trabalha com a gente desde o começo, né? Foi o barqueiro que topou fazer serviço com a gente, ele falava que até por amor ele ia. E aí o seu Eduardo tem um caso muito específico, ele era uma das pessoas que mais desmatava o manguezal na década de 80. Ele cortava o ecossistema para vender essas madeiras para as pessoas da comunidade para utilizar para a construção das suas casas. Porque era uma madeira acessível comparado com a alvenaria, e as pessoas usavam essa madeira para construir suas casas com barro ou dividir um terreno do outro. E hoje o seu Eduardo, se você for lá, ele vai dizer assim, cuidado onde você pisa para não pisar nas muninhas que a gente plantou. Então é um dos casos que a gente mais ama contar, porque realmente a partir dele vieram outras lideranças da comunidade que se sensibilizaram e mobilizou elas para que a gente constituísse hoje, no nosso mês, a gente tem um conselho consultivo comunitário. O que é isso? A gente dar vez e voz para as lideranças locais, e todo o nosso planejamento estratégico anual de ações nos territórios onde a gente atua é feito com essas lideranças. Então eles opinam em tudo. Porque não adianta eu pensar numa ação para o Pontal da Barra, será que a mesma ação é aplicável para o Vegel, para a Agaçatorta, para a Ipioca, para a Palateia, lá para o litoral de São Paulo? Não é. São culturas totalmente distintas e às vezes trabalham dentro da pesca artesanal, mas um trabalha com sururu, outro com a tainha, outro com a carapeba e não casa, sabe? São as comunidades ribeirinhas que estão conectadas pelo mesmo ecossistema, mas desconectadas na sua atuação, propriamente falando da operação do trabalho.
E aí a gente traz ele justamente para trazer esse olhar da vivência do território local e construir isso com ele. Então a gente tem hoje a Vanessa, que é presidente da COP+, que é a Cooperativa das Marisqueiras do Vergel do Lago. Então todas as ações que a gente tem no território do Vergel, quem organiza é a Vanessa, o senhor Cícero, que também atua com as meninas, e a Gelé, que a Gelé é a Joséane, que é uma das marisqueiras que ganhou um prêmio de Minérios das Águas, um prêmio federal. Foram mais de 500 mulheres do Brasil concorrendo e ela ganhou e trouxe esse prêmio para o Nordeste e para Alagoas. E aí todas as nossas ações, eles que organizam no território. Eu acho que a gente só facilita o processo para que as ações aconteçam de fato nas comunidades, porque liderança já tem, vontade de querer fazer, de transformar seus locais, ele já tem. A gente só é a ponte, né, que conecta os sonhos a quem facilita e faz acontecer nos territórios, de fato. É aquela questão, né, da quebra do assistencialismo para a gente trabalhar o empoderamento, de fato, dessas comunidades. E nada do que a gente aplica tem sentido se a comunidade ela não está imersa nisso, se ela não... Porque a gente poderia desenvolver a solução mais incrível do mundo, mas a gente chega lá e a comunidade fala, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso, a gente não tem o que fazer, né? Então tem que ter esse processo de escuta mesmo, de empoderamento, para que eles se reconheçam e enxerguem essas soluções como a solução para a transformação das vidas deles, que eles vão criar, não a gente que aplica, né? Eu tô arrepiada com a história de vocês. E eu tenho uma dúvida, que eu acho que é de qualquer pessoa da minha idade. Se vocês tivessem hoje 17 anos e quisessem empreender, o que vocês fariam hoje? Por onde vocês começariam? Se fosse hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu já ia seguir ali todas as ferramentas que eu ia fazer. É porque já tem um escopo, né? Porque além de eu já ter vivido, eu trabalho com consultoria, então presto consultoria aí para jovens que querem empreender também, então em todo o Brasil, então Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, né? Todos os lugares que você possa imaginar. E aí a gente vê que existe um escopo, tipo assim, que você pode seguir. Você começa diagnosticando um problema, depois você vai associar esse problema a alguma solução, e o ponto principal, ver se essa solução tem espaço de mercado. Porque eu posso desenvolver um robô que vai, não sei, cobrir aqui esse ar-condicionado para eu parar de sentir frio. Mas eu posso só desligar, enfim. Né? Então, a gente tem que ter essa visão também, e depois as estratégias de mercado, que é quando a gente vai buscar os nossos clientes. Quando a gente começou, a gente foi aprendendo isso na marra. A gente foi participando de programas, a gente participou de premiação, e com a gente foi um pouquinho diferente, porque nessa premiação em específico, eu não queria participar. Foi a primeira de todas, as primeiras que eu ia apresentar um pitch, e aí eu falei, não vou conseguir, não vai dar certo, olha quem está competindo comigo. Tipo, era um negócio que eu já conhecia, que eram referências pra gente. Eu peguei e falei, não vou, desisto, é isso. Falei pro meu mentor, que tinha um mentor, falei para as minhas sócias, e peguei e falei, é isso. E o meu mentor falou, tipo assim, Lili, você tem tudo que você precisa, você tá começando agora, você tem uma solução incrível, acredite. Eu acredito em você, então acredite. Então eu fui lá e apresentei os jurados todos assim pra mim. Sabe, homens, brancos, todo mundo lá, e eu, meu Deus, eu só faltei chorar enquanto eu estava apresentando, porque todo o resto eu senti, todas as outras emoções. E aí só foi acabar o pitch que eles começaram a fazer os comentários, e majoritariamente os comentários foram, parabéns, você é uma mulher incrível, a sua solução é incrível, e o mundo precisa mais disso. E foi aí que eu vi que, tipo, eu chego a me emociono falar, porque no momento que eu mesma duvidei, sabe, do meu potencial, eu diria, né? Não era da solução, não era do que a gente poderia conquistar, foi do meu potencial. No momento que eu duvidei, aquelas pessoas que eu não conhecia, que já tinham ali vários anos de mercado, apoiaram, incentivaram, eles falaram, sou aqui de... Não lembro qual era o país que ele era. Da Alemanha, quero investir em vocês. Eu falei, a gente não quer investimento agora, não queremos relação com o investidor, mas na verdade é porque a gente não sabia ter relação com o investidor, não sabia, eu não tinha condições de pegar o investimento e devolver o dinheiro para essa pessoa, né? Até hoje ele fala com a gente querendo, mas enfim, a gente tá também em outros momentos, mas se eu pudesse começar hoje, eu ia com certeza achar alguém ou alguma rede que soubesse fazer aquilo. Talvez eu não iria tanto assim... sozinha, eu diria, em relação ao conhecimento, porque com o passar do tempo a gente foi achando essas redes, né? A gente encontrou na Enactus um conhecimento inicial, mas era mais em relação à modelagem, mercado já é outra coisa. Depois a gente encontrou o Sebrae, a gente fez especialização também na Fundação Dom Cabral, a aceleradora da IUNS, a gente também
colheu esse conhecimento e isso foi moldando todo o nosso conhecimento, né? Então, por exemplo, da mesma forma que eu, Liliane, empreendedora, sou hoje um apoio para as pessoas que querem empreender através das consultorias, elas me procuram, então eu também, se eu fosse empreender hoje, tendo esse conhecimento, eu iria procurar também essas pessoas, essa rede para conseguir caminhar mais rápido. E às vezes é como foi com você, né? Uma pessoa que vai dar aquela confiança Sim. que você Verdade. deu tudo certo. Trazendo esse complemento da fala dela, é muito importante essa rede de amparo, né? O nosso mangue, para a gente poder chegar onde a gente chegou, eu digo que foi essencial a rede de amparo, de amigos e de pessoas que já atuavam no mercado como empreendedores, não necessariamente como empreendedores de impacto. Depois vieram os empreendedores de impacto, uma rede de amparo de amigos, de pessoas que não eram nem da família, que acreditavam mais no negócio do que eu mesma, para muitas vezes quando eu não queria participar de nada, porque tem aquela síndrome do patinho feio, né? Quando a gente está começando, ela muito bem colocou, que a gente se acha que não é capaz de ocupar determinados espaços por saber de onde a gente veio pela nossa história. Só que eu digo, a gente veio, de fato, as nossas gerações vieram para quebrar as correntes que impediram os nossos pais de sonhar, e a gente está aqui para sonhar e realizar, e semear esses caminhos para que as futuras gerações possam colher frutos e plantar outros frutos também. E aí essa rede de amparo para a gente foi muito importante, né? O primeiro programa que a gente participou foi o BNDES Garagem de Negócios de Impacto, lá em 2022, a gente só participou por causa da nossa gestora, a Ana. Ela falou bem assim, bora, mas no último dia, vamos, a gente tem que inscrever vocês. E eu digo, não vou não. Imagine eu, uma mulher negra de uma comunidade ribeirinha, filha de pescador, de uma empregada doméstica, que as pessoas nem sabem nem que existia em Alagoas, concorrer a um programa nacional, eu não vou nem passar, nem na primeira etapa. Passou-se as etapas, essa crença foi se quebrando no decorrer do caminho e a gente conseguiu chegar até a final e conseguir trazer o prêmio para o Estado. Então eu fiquei assim em choque, meu Deus do céu, eu ficava pensando, meu Deus, como é que isso aconteceu e como que eu pensei que não poderia chegar aqui e parecia um sonho da criança se realizando, eu digo de 12, 14 anos, porque eu tive essa percepção do que eu queria para minha vida ainda na minha pré-adolescência. Quando eu subia as escadas do banco, eu começava a chorar e as pessoas não entendiam por quê. Porque eu via um sonho de uma criança que queria mudar o mundo e ser a mudança do mundo, realizando seu sonho de criança enquanto mulher adulta e representando tantas outras crianças de comunidades periféricas, ribeirinhas, quilombolas, comunidades tradicionais, que muitas vezes foram impedidas de sonhar. Estar ali representou todas essas crianças e jovens do Brasil que estão aí afora, só precisa de oportunidade, né? Porque diamante a gente tem vários. Eles só precisam de oportunidades para que eles possam ser lapidados e conquistar o mundo, né? O mundo é o limite para quem sonha. Mas isso só foi possível graças a todos esses amigos que me fizeram sonhar e acreditar. Então sempre eu me arrepio quando eu falo isso, né? Por isso que o nosso nome é Nosso Mangue, porque não é mais meu da Mairis, é de todos nós, de fato. Se a gente não cuidar do manguezal, vai acabar o mar. E acabando o mar, acaba todo o planeta. Então todos os ecossistemas eles estão conectados de fato. Chegamos ao fim, então, do nosso podcast. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Tô encantada, tô emocionada com a história de vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre a educação empreendedora, podem contatar o Sebrae. A gente viu aqui como o Sebrae pode ser uma ponte. Pode ser também, às vezes, o start do seu negócio. Então, se vocês tiverem interesse também, se gostaram, curtam, compartilhem, divulguem para mais programas com histórias assim. Obrigada. Tchau, tchau.